Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. O arrebatamento não ocorreu e eu também não fui recolhido. Estou resistindo firmemente pelas suas orações e aqui estamos para dar continuidade a esse projeto para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas que fazem uso do material da CPAB. É com alegria, com motivação que nós realizamos esse projeto sem fins lucrativos. E eu louvo a Deus que desde a última vez que eu solicitei, algumas pessoas, não muitas, algumas pessoas, poucas, têm se apresentado para nos auxiliar no que tange as questões de ordem financeira, para prosseguirmos com esse projeto. Eu louvo a Deus porque esse número muito diminuto de pessoas tem compreendido que esse projeto ele não é um projeto do presbítero Mauro Lúcio. É um projeto que nasceu no coração de Deus, foi comunicado ao meu coração e posteriormente ao seu coração. Vamos então à lição de número 8. O início da civilização humana. O projeto de Deus, meu amado, para o homem povoar a terra, ele não foi alterado após a queda do casal Adão e Eva. Embora nós vejamos aí que Caim matou seu irmão Abel, isso não foi um obstáculo para o surgimento da primeira civilização, a origem da civilização humana. Bem, para falar desse assunto, nós precisamos compreender que todo o começo, a raiz foi Adão e Eva. Mas quando nós falamos civilização, nós estamos falando de uma cidade estruturada, organizada, que produz conhecimento, onde as pessoas têm algo em comum, o homem se reúne, se agrupa para produzir trabalho e segurança, proteção mútua. Daí o termo civilização, que vem de cidade, que vem de civil e cidadão. Então nós vamos compreender a origem desta primeira civilização. Definindo a civilização. Etimologicamente, o termo civilização vem do latim civilis, referindo-se ao indivíduo que vive em uma cidade. Esse indivíduo é definido como cidadão. A cidade é o local onde os indivíduos se organizam de forma hierárquica, na qual todos são detentores de direitos e deveres, tendo em vista o bem-estar da coletividade. O homem é um ser social. Ele vive em grupo, é capaz de dedicar-se ao seu semelhante e tanto protege como também é protegido. Então, definindo a civilização, para os amados compreender o termo civilização, etimologicamente, ou seja, a palavra civilização, a raiz dela, ela vem do latim, que significa civilis. Civilis se refere ao quê? Alguém que mora na cidade. Então, Adão e Eva e Sete, seus descendentes, não há relato bíblico que eles tenham construído uma cidade. Agora, o relato bíblico é que a descendência, a linhagem de Caim, que era mais voltada para as realizações pessoais e projetos humanos e não eram envolvidas com as questões da espiritualidade, eles construíram a primeira cidade. Caim construiu a primeira cidade.
Então, o termo cidadão é de alguém que mora na cidade. E na cidade, cada pessoa é conhecido nos nossos dias como cidadão, ou seja, é aquele que mora na cidade. E na cidade, as pessoas se organizam de forma hierárquica, há uma hierarquia, o poder, quem manda, quem obedece, e dentro de uma cidade, o interesse que prevalece não é o interesse da individualidade, é o interesse da coletividade, onde cada cidadão nesta cidade ele tem direitos e também deveres. Está claro aqui, irmão? Então, civilização está ligada à cidade. É quando o homem se reúne e se agrupa para viver em coletividade de forma organizada e hierárquica, estabelecendo níveis de quem ocupa cargo de liderança, quem manda e aqueles que obedecem, e todos estão ali unidos com o propósito, o bem-estar da coletividade. O casamento como base da civilização. A história da civilização humana passa pela união de um homem e uma mulher. Decorrente dessa união surgem os filhos. O casamento é muito mais que um padrão divino. É uma condição necessária para a formação e estabilidade de uma sociedade forte e sadia. Muitos conflitos sociais dos nossos dias são decorrentes do abandono do modelo da família tradicional que foi estabelecida no Éden. Então, nós vemos aqui que toda civilização, meu amado, independente dela ser cristã ou não, independente dela crer ou não na existência de Deus, independente, meu amado, dela defender os mesmos valores e princípios que nós defendemos, toda civilização, ela tem como eixo central, como a razão de ser, a partir da família. Porque o que é uma civilização? O que é uma sociedade? Elas são compostas de famílias, homem e mulher se unindo, tendo filhos que serão decorrentes desta união, desse casamento entre um homem e uma mulher. Dentro desse termo, nós compreendemos que o casamento ele é muito mais do que um padrão divino. Ele perpassa a questão da fé, a questão da religião, porque ele é uma condição necessária para a formação de uma sociedade forte e sadia. Então, toda a história da civilização, ela passa pela união de um homem e uma mulher, e decorrente desta união virão seus filhos, e famílias somando com famílias e mais famílias, chega-se a formar uma cidade, como foi nos dias de Caim. Alguém vai lhe perguntar quem foi a esposa de Caim. Meu querido, com certeza ela foi descendente de Adão, uma das filhas de Sete, ou uma das netas, bisnetas ou tataranetas de Sete. Mas fato é que ela era descendente de Adão e Eva. Agora, como foi, quando e qual o nome dela, a Bíblia não relata. E se não relata, é porque não é relevante abordar o assunto. Se Deus não abordou, não falou, muito menos o irmão Mauro. Mas por uma questão de teologia e fé, eu compreendo que ela é descendente de Adão. Amém, meu querido? Então, eu destaco que muitos conflitos sociais que nós temos vivenciado
nos nossos dias, eles são decorrentes, amados, da não observância do modelo tradicional da família estabelecida lá no Jardim do Éden. Observa, o modelo de família tradicional é um homem, a mulher e os filhos decorrentes desta união. Quando esse padrão não é observado, nós vamos nos deparar com muitos problemas sociais. Filhos abandonados, porque se há o ato sexual e não há um casamento, muitas vezes aquele filho vai ser abandonado, não vai ter a presença do pai, não vai ter a presença da mãe. Nós vemos isto em vários países do mundo. Nós vemos isto na África, nós vemos isto também na Índia, no Brasil, e são muitos problemas decorrentes por não observar esse padrão estabelecido por Deus, que é o padrão no qual todas as civilizações até hoje elas puderam existir e fazer parte da história. A subsistência da civilização. Sobre a ótica da sociologia, uma das razões que leva o homem a viver em sociedade é a produção de trabalho. Numa civilização, cada pessoa tem algo a oferecer à coletividade. Cada mão de obra é fundamental para a subsistência da civilização. O apóstolo Paulo ordenou que aquele que não trabalhasse não deveria nem mesmo comer. O trabalho não é uma opção, ele é um dever de todo homem. Deus condena a avareza do rico e, de igual modo, a pobreza decorrente da preguiça. Não se deve usar a fé como pretexto para se justificar a ociosidade. Bem, nesse ponto aqui, a subsistência da civilização, ou seja, quando tem uma cidade e um grupo imenso de pessoas ali reunidas, sobre a ótica da sociologia, ela vai dizer que as pessoas elas se reúnem para produzir trabalho, onde cada um tem algo a oferecer. Esta é a razão que leva o homem a viver em sociedade e em grupo, porque cada um é uma mão de obra que tem o seu trabalho para oferecer para o crescimento daquela civilização. Então, numa civilização, meu irmão, cada pessoa ou cada cidadão, ele tem algo a oferecer à coletividade. Então, a subsistência, o que esta civilização, esta cidade ou esta sociedade precisa de pessoas produtivas, pessoas que trabalhem, pessoas que carregam massa, pessoas que pegam no trabalho pesado, precisa de gestor, administrador. Então, cada mão de obra, ela é, meu amado, fundamental para a subsistência da sociedade. Uns vão trabalhar no campo, outros vão trabalhar na cidade, uns vão produzir comida, outros vão envolver com construção, com projetos, ou seja, há toda uma engenhosidade de trabalhos a serem realizados dentro de uma sociedade, dentro de uma civilização. Em relação ao trabalho, o apóstolo Paulo, irmãos, ele ordenou que aqueles que não trabalhavam, ou aqueles que não eram chegados em trabalho, eles não deveriam nem sequer comer. Então, Paulo estava dizendo, olha, não é concebível dentro de uma sociedade, numa civilização, uns ficar de braço cruzado, pendurado, e outros ficar trabalhando para alimentar preguiçoso. Então, então nem como isso aí, meu irmão. É uma orientação bíblica. Nós observamos que o trabalho, ele não é uma opção. Eu não escolho trabalhar, eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar. O que determina o crescimento de uma civilização
meu amado, um dos pilares é a capacidade que ela tem de produzir, trabalhar, onde as pessoas sejam pessoas produtivas. Então, o trabalho, ele não é uma opção, ele é um dever para com a sociedade, para que essa sociedade cresça e seja uma sociedade produtora. Então, eu destaco também que Deus condena a avareza do rico, que é a idolatria, o amor ao dinheiro, e de igual modo Deus condena a idolatria à preguiça, aquelas pessoas que não são chegadas em trabalho. E dentro do segmento cristão, o que tem de gente folgado, o que tem de gente abusada, o que tem de gente que não é chegado no trabalho, meu irmão, talvez não seja aí na sua cidade, mas eu conheço umas pessoas que se dizem cristãs que não são chegadas no trabalho. Vive burlando a lei para conseguir seguro-desemprego, vive burlando a lei para tentar uma aposentadoria, uma invalidez, quando o elemento pode produzir. Eu destaco que nós não devemos usar a fé como um pretexto, irmão, para justificar a ociosidade, ou seja, a pessoa que fica à toa, não produz, só fica nos mantos, só fica nos montes, nas tardes da bênção. Meu amado, se todo mundo ficasse assim nessa nação, o que seria da nação brasileira? Então nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar. Jesus disse, eu trabalho e o meu Pai também trabalha. E não foi o diabo que inventou o trabalho, foi Deus, tá bom, meu amado? Civilização e conflito. Nesse tópico nós vamos compreender as vantagens e desafios de se viver em sociedade, de se viver na cidade ou estar inserido dentro de uma coletividade. Há muitas vantagens, mas há também conflitos que precisam ser administrados, geridos, para que não possa caminhar para o caos e para a anarquia e a destruição de uma civilização. Caim e Abel. O viver em sociedade traz consigo seus benefícios e seus desafios. Se, por um lado, há uma diversidade de trabalhos, oportunidades e segurança mútua, por outro lado, há as questões que envolvem a dificuldade de convivência com pessoas de temperamentos e personalidades distintas. A excelência e superioridade de Abel despertaram em Caim o ódio, a inveja, a ira e o desejo de assassinar o irmão. Há pessoas que veem na superioridade alheia um perigo a ser eliminado. O que o episódio Caim e Abel nos ensina? Observa que o episódio envolvendo Caim e Abel não se deu dentro da civilização, que foi a cidade construída por Caim. Mas, a partir do episódio envolvendo Caim e Abel, nós compreendemos que o viver em sociedade, o viver inserido dentro de uma civilização, ele traz consigo os seus benefícios. Que são benefícios? Diversidade de trabalhos, de oportunidades, segurança, saúde, ou seja, há muita coisa, alimento, ou seja, o homem que convive em civilização, são muitos os benefícios. Agora, por outro lado, meu querido, há questões que dizem respeito ao convívio, a dificuldade de lidar com pessoas de temperamentos e personalidades distintas. E aí é que se dá o problema, porque todos somos pecadores. Todos nós, em dado momento, nós somos pelinha,
nós somos enjoados, nós somos rabugentos, pegamos no pé de alguém, alguém pega no nosso pé, tem uns que a gente tem vontade de dar uma raquetada no pé da orelha, e tem muitos que quer dar umas raquetadas no pé da orelha da gente. Então, viver em sociedade, ele é desafiador para mim e para você, porque eu não posso fazer tudo o que eu quero como eu quero. Você não pode fazer tudo o que quer e da maneira que você quer. Então, numa civilização, numa sociedade, nós teremos pessoas de temperamento e personalidades diferentes da sua, diferentes da minha. E eu vou precisar aprender a conviver com estas pessoas. Está aí, meu amado, a inteligência emocional. Ou seja, saber lidar com o conflito, saber lidar com as suas emoções. Eu destaco que a excelência e a superioridade de Abel despertou em Caim, meu irmão, um ódio, uma inveja e uma ira, a ponto dele não só desejar, mas consumar o desejo que foi de matar o irmão. Porque ele viu no irmão uma superioridade, uma capacidade além da dele. O que ele poderia encarar aquele fato? Ele poderia ver no irmão a superioridade, a excelência e aprender com o irmão. Mas ele decidiu matar o irmão, porque o irmão estava ofuscando o ego, o brilho de Caim. Caim se sentiu incomodado. Eu destaco que há pessoas, irmãos, no nosso meio, em qualquer lugar, âmbito da sociedade, não só dentro da religião, que vê na superioridade alheia um perigo a ser eliminado. Por natureza, é próprio do ser humano, da herança herdada de Adão, a natureza adâmica. O homem, ele tem inveja, ele está propenso à inveja, a ódio, a ira, e há muitos que veem a superioridade do outro um perigo para seus interesses. Foi o que aconteceu com Jesus. Os religiosos daquela ocasião viram em Jesus um perigo, a superioridade de Jesus ao falar. As multidões que o ouviam despertou nos religiosos um sentimento de inveja, um sentimento de ira, e eles arquitetaram a morte de Jesus. Então, meu querido, olha o que os irmãos fizeram com José, por conta da superioridade. Então, meu querido, aprenda. Aquele que tem chamado de Deus, que foi vocacionado por Deus, ele deve fazê-lo com humildade, sem querer esfregar na cara de ninguém a sua superioridade e excelência, porque há situações que nós mesmos caçamos, irmão. Não vá me dizer que José era inocente, que ele era muito simplório quando ele dizia para os irmãos acerca dos seus sonhos. Para mim, ele era um contador de vantagem. Então, de certa forma, ele acabou contribuindo para que os irmãos despertassem nos irmãos a inveja, a ira, e José gostava mesmo de tirar onda, meu querido, era ostentar. Mas aí Deus quebra José e faz dele uma pessoa humilde. Amém, meu querido? A cidade de Lameque. Caim foi o primeiro a construir uma cidade e pôs-lhe o nome de Enoque. A capacidade intelectual de Caim e do homem daquela época era muito evoluída. O saber e o conhecimento eram muito avançados. Apesar disto, a violência e a imoralidade eram uma realidade presente naquela cidade. Lameque, neto de Caim, possuía 2 mulheres e se gabava por ter matado um homem. O conhecimento
e o saber desprovidos do temor de Deus sempre conduzirão ao orgulho e autossuficiência. A primeira cidade construída, meu amado, foi Caim que construiu. Parece até uma ironia. Caim mata o irmão, vai para uma terra distante, tempos passa, o comentarista ele diz que logo após matar o seu irmão, Caim edificou uma cidade. Não foi logo após, não, amado. Por uma questão de lógica, por uma questão de inferência, nós compreendemos que passaram-se muitos anos, muito tempo, até que Caim conhecesse a sua esposa e tivesse filhos. O primeiro filho que ele teve chamava-se Enoque. Não é o Enoque lá que andou com Deus. Então nós temos Lameque, que era descendente de Caim, mas nós temos também o Lameque, que era o pai de Noé. Nós temos Enoque, que era filho de Caim, e nós temos lá um outro Enoque, que era descendente de Sete. Não vai fazer confusão. Então, ele construiu a cidade. Então, nós observamos o seguinte, a capacidade, eu fico maravilhado e surpresa com a capacidade intelectual, meu amado, de Caim e do homem daquela época. Era algo, meu amado, muito evoluído, se comparado, meu irmão, dadas as devidas proporções com os nossos dias. Hoje muitos têm que ir para a faculdade, fazer engenharia, fazer arquitetura, paisagismo, para poder construir uma cidade. O Caim, ele era o segundo, veio primeiro Adão, Caim era o segundo na descendência, entendeu? Ele tinha uma capacidade intelectual sobrenatural. O homem original foi criado por Deus com 100% da capacidade intelectual. Gradativamente ele veio perdendo. Então, naquela cidade que Caim construiu, e depois vem a sua descendência, seus filhos, a linhagem de Caim, o saber e o conhecimento, eles eram muito elevados e avançados para a sua época, porque Deus fez um homem com a capacidade intelectual de criar, de evoluir no sentido não de evoluir fisicamente, mas ele de alargar os seus horizontes. Agora, em contrapartida, meu amado, nós vemos realizações e feitos, e outro lado nós vamos ver o quê? A violência, a imoralidade, o homicídio era algo comum, presente nesta cidade. Haja vista que quando Caim mata o irmão, ele tem consciência do seu erro, do seu pecado, e ele chega diante de Deus e fala que o pecado dele era tão grande que ele não podia ser perdoado, o sentimento de culpa. Agora, Lameque, que era neto de Caim, ele era um contador de vantagem, e ele fazia graça, poema, com a morte de um homem, porque alguém pisou no seu pé, e ele matou um jovem, e chegou contando vantagens. Olha, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, meu amado, nós vemos ali que havia um alto grau de conhecimento e projetos em andamento. Porém, espiritualmente, moralmente, era uma cidade em decadência, porque Deus não estava inserido dentro daquela sociedade. Era uma sociedade que estava vivendo alheia, distante, indiferente de Deus. O que nós podemos compreender, que o conhecimento e o saber desprovidos do temor de Deus, meu amado, sempre vai conduzir o homem, a sociedade e uma nação ao orgulho e à autossuficiência. É a soberba vaidade, a pessoa fica orgulhosa, ou a nação fica orgulhosa e se sente autossuficiente. Não precisamos de Deus. Não preciso de ninguém, somos autossuficientes.
Isto aí, meu amado, denota um povo, uma pessoa que não reconhece o senhorio do Senhor Jesus e a autoridade de Deus sobre a sua vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Aqui a Bíblia ela vem assegurar que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O que sabedoria? A sabedoria inteligente. Uma coisa é sabedoria, outra coisa é o quê? Conhecimento e inteligência. Então, a sabedoria, ela leva você a refletir e pensar primeiro que existe um Deus criador, um Deus que tem o controle e o domínio. E todos os nossos feitos, todas as nossas realizações são pela graça, pela bondade e a misericórdia do Senhor. Então, meu amado, do que adianta diplomas acadêmicos, do que adianta realizações, projetos, feitos, se Deus não é glorificado, se Deus não é exaltado, se após cursar uma faculdade, a pessoa, ao invés de ter mais temor de Deus, ele vem se revelar uma pessoa arrogante, soberba, presunçosa, só porque agora tem um canudo com um diploma de doutor em não sei de quê. Meu amado, vale mais o simples, o iletrado, ou às vezes aquele que nós temos como o ignorante, por não ter conhecimento de determinadas áreas do saber humano, mas ele tem o temor de Deus. Ele vai morar no céu. Já o letrado, o acadêmico, o presunçoso, o autossuficiente, um dia ele terá que comparecer perante o Criador e vai prestar conta da arrogância, da soberba e da sua autossuficiência. Eu louvo a Deus quando nós conseguimos encontrar numa mesma pessoa o temor de Deus, a sabedoria, o conhecimento, e tudo isto é usado para a construção, para a edificação da obra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. A tecnologia. A descendência de Caim se valeu da tecnologia, que é o aprimoramento e desenvolvimento de técnicas que visavam facilitar o trabalho a ser realizado. Dentre essas tecnologias, destacaram-se a metalurgia, as técnicas agrárias, técnicas de construção de tendas e as técnicas de produção de instrumentos musicais. A descendência de Caim alcançou um alto nível tecnológico em curto espaço de tempo. O erro que cometeram foi o terem priorizado os feitos pessoais em detrimento do conhecimento e crescimento espirituais. O resultado foi uma sociedade distanciada do seu Criador. Quando nós falamos em tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa mente é internet, smartphone, TV, avião, até telefonia. Isso é tecnologia. Mas a palavra tecnologia, ela não se aplica somente aos nossos dias. A tecnologia, ela vem de quê? De técnica, ou seja, é a capacidade do homem desenvolver técnicas para facilitar determinado tipo de trabalho a ser realizado. Daí o termo tecnologia. É o uso da inteligência humana para se valer de técnicas para facilitar o trabalho que deve ser realizado. Na cidade de Caim, é uma cidade que se destacou pela sua tecnologia.
Dentre essas tecnologias que a Bíblia afirma lá no livro de Gênesis, destaca-se a metalurgia. Eles já dominavam a metalurgia, fundiam o metal, trabalhavam, faziam instrumentos a partir do quê? Do metal, entendeu? Instrumentos de corte, faca, talvez foice, facão, instrumentos. Eles dominavam a metalurgia. Técnicas agrárias. Hoje nós temos engenheiros agrônomos, engenheiros metalúrgicos, técnicas de construção de tenda. Nós temos hoje o engenheiro construção civil e nós temos também aí, meu amado, aqueles que trabalham com paisagismo. Nós vemos aí várias formações acadêmicas. Então, e há também aqueles que a tecnologia que havia naquela época era a produção de instrumentos musicais. E muitos vão para a faculdade para ser maestro ou então para aprender a mexer com a metalurgia e produzir instrumentos musicais que vários usam metal. Então, é para você ter uma ideia da capacidade tecnológica da geração, da descendência de Caim. Então, nós percebemos que a descendência de Caim, irmãos, apesar da vida pecaminosa que eles viviam, porque Deus não estava inserido dentro do projeto deles, eles alcançaram um alto nível tecnológico em curto espaço de tempo. Irmão Mauro, mas por que Deus abençoou mais a descendência de Caim, não a descendência de Sete? Nós precisamos compreender o seguinte: a descendência de Sete, ela priorizou a adoração, a comunhão com Deus. Deus, ele era o centro, Deus era o objetivo. A descendência de Caim, ela viveu alheia, distante de Deus. E os projetos deles, irmãos, a vida deles estava toda focada nas realizações pessoais. Daí, quando o homem não tem Deus na sua vida, ele vai procurar preencher aquele vazio, muitas vezes com realizações pessoais, com feitos humanos. O grande equívoco cometido pela descendência de Caim, a linhagem de Caim, ou a primeira civilização que foi originada a partir de Caim, foi que Deus não estava inserido no projeto deles. Para eles o que valia era o saber, o conhecimento humano, o conhecimento espiritual. E o conhecimento de Deus não era algo relevante, importante para eles. Então, meu amado, cada um é livre para fazer a escolha. Agora, cada um vai colher o que plantou. E esta geração, ela toda foi submersa, foi exterminada pelo dilúvio. Então, e já a descendência de Sete, Deus encontrou em Noé um homem reto, justo, e deu continuidade da história humana a partir de Noé. Então, meu querido, o resultado daquela civilização que começou em Caim, construindo a cidade, foi uma sociedade distanciada do seu Criador. Parece assim nos nossos dias. Muitas pessoas valorizam muito a tecnologia. Nós vivemos a era da tecnologia, a era do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, do Instagram, das redes mundiais de satélite de comunicação, e isso está tomando o nosso tempo e até interferindo na nossa forma de adoração, de culto e de forma muitas vezes negativa. Tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado positivo, mas tem também o seu lado negativo e destrutivo. Então nós precisamos ter o que? Equilíbrio para lidar com a tecnologia, nunca deixando Deus de fora das nossas realizações e dos nossos projetos. O Deus que intervém na civilização. Nós vamos observar que Deus
ele, em dados momentos da história, ele sempre veio fazendo uma intervenção na civilização, com o objetivo preservar a espécie humana. Então, Deus, ao longo da história, apesar do livre-arbítrio do homem, o homem é livre para fazer o que ele quer, mas a soberania de Deus aponta que Deus está no controle de tudo e que nada pega ele de surpresa. Ele sabe o tempo, o momento e a hora de agir, como agir e o que fazer e como fazer. É o que nós vamos discutir nesse tópico. A intervenção na biografia de cada homem. A história bíblica e secular revela como Deus não deixou a espécie humana à mercê da própria sorte. Ele intervém na coletividade e na individualidade. Deus mudou o curso da história a partir de determinadas pessoas. Em Noé, um novo recomeço foi estabelecido. Em Abraão, iniciou-se uma nação. Em Moisés, deu-se a libertação de um povo e a revelação da lei. Em Josué, a conquista da terra prometida. Em Samuel, o renovo espiritual. E em Davi, o grande conquistador de Jeová. Aqui nós citamos apenas alguns nomes. A forma como Deus se vale da intervenção. Ou seja, a história está em curso. A sociedade, a civilização está fazendo escolhas, muitas vezes distanciada, afastada de Deus. Deus não faz parte do projeto de muitas sociedades e de muita civilização. Não é em todo lugar que o seu nome é adorado, reverenciado. Isso nós vemos a história do paganismo, onde o homem se relacionava com deuses que não eram deuses, na verdade eram demônios, que se apresentavam como demônios. Então, ao longo da história, do relato bíblico, na história secular, nós vamos observar que, mesmo apesar do homem fazer as escolhas de viver distante de Deus e não observar, não reconhecer muitas vezes a existência de Deus e se relacionar com demônios, Deus, ele sempre trabalhou para a preservação da espécie humana. Deus, nós observamos que ele, ao criar o homem, ele não deixou o homem à mercê da sua sorte. Ou seja, cada um faz o que quer e eu viro as costas e vocês se viram para lá. Vocês não querem nada comigo, então eu deixo vocês para lá. Não, Deus não fez isso, porque Deus ele é misericordioso. Eu destaco aqui alguns personagens. Por exemplo, na biografia de Noé, Deus usa Noé para estabelecer um novo recomeço da humanidade. Na biografia de Abraão, Deus usa Abraão para dar início àquilo que seria a mais poderosa nação, no qual viria o Cristo. Na biografia de Moisés, Deus usa Moisés para libertar um povo que estava cativo no Egito e trazer a este povo a revelação de Deus. Na biografia de Josué, nós vemos Deus usando Josué para operar a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Em Samuel, na biografia de Samuel, nós vemos Deus operando um renovo espiritual na nação de Israel, quando a nação estava num estado deprimente, moral, social, econômico, político e espiritual. Em Davi, Deus ele muda a sua biografia, tira ele de trás das ovelhas e coloca Davi como o grande conquistador de Jeová, aquele que ampliou os horizontes do território da nação de Israel. Então, esse Deus é o Deus que nós servimos.
Ele quer usar a minha vida e Ele quer usar a sua vida, mudar a nossa história para que, a partir da nossa história, muitas vidas tenham as vidas transformadas, impactadas pelo poder de Deus. Glórias ao nome do Senhor. A intervenção na história da civilização. O universo e tudo que nele há pertencem a Deus por direito de criação, direito de preservação e direito de redenção. Ele tem o pleno poder e direito de intervir na história da civilização, e assim o fez em distintos momentos. No dilúvio, ele refreou temporariamente a maldade humana. Na Torre de Babel, a arrogância foi abatida. A Babilônia foi a vara usada para açoitar a nação de Israel. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder e toda a glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra estão cheios da sua glória. Nós vemos aqui a intervenção de Deus na história da civilização. Primeiro nós falamos que Deus ele trabalha de caráter na individualidade, como foi no caso de Noé, no caso de Abraão, de Moisés, Josué, o profeta Samuel e o rei Davi. Mas Deus também trabalha na coletividade, mudando o curso da história da civilização. Por que Deus o faz? Primeiro, o céu e a terra, o universo e tudo que há pertencem a Deus, porque Ele é o dono. Eu tenho o meu smartphone, eu tenho direito legal sobre ele, eu faço dele o que eu bem desejo. Eu tenho a minha moto, eu faço dela o que eu bem desejo. Então, o universo e tudo quanto há neles pertencem a Deus, por três razões. Direito de criação, foi ele quem criou, não foi o diabo, é propriedade dele, ele registrou a patente, deixou ali a sua marca. Segundo, direito de preservação, Deus trabalha de forma a preservar a espécie humana e muitas vezes ele tem que intervir para que o homem não venha destruir o próprio homem. Terceira, o Deus ele tem o direito de intervir por questão de direito de redenção. Ele enviou o seu filho na cruz do Calvário para redimir aquilo que havia se perdido. Então, ele tem o pleno poder e direito legal e legítimo de intervir na história da humanidade conforme lhe apraz, conforme os seus propósitos. E vamos destacar aqui alguns momentos em que Deus mudou, entrou na história, intervindo na história da civilização. Primeiro, no dilúvio. No dilúvio, ele refreou temporariamente a maldade humana. Então, Deus estabeleceu o dilúvio, exterminou aquela geração e separou Noé. Ou seja, naquele episódio, Deus estava refreando temporariamente a maldade humana, porque senão o homem já tinha devorado o próprio homem. Na Torre de Babel, Deus abateu a arrogância daquele povo que queria criar uma torre e fugir de um possível juízo de Deus caso Deus trouxesse novamente o dilúvio sobre a terra. A Babilônia, ela foi usada por Deus para açoitar, para corrigir. A Babilônia foi como a vara de Jeová para corrigir a nação de Israel. E nós, pais, precisamos também ter a vara da correção para ensinar os nossos filhos o temor de Deus. Meu amado, esse Deus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder, toda a glória,
toda majestade. Ele é Senhor dos senhores e Ele sabe como agir, Ele é soberano. Nós já destacamos isto aí na lição anterior. Mas a soberania, ela não anula o livre-arbítrio de Deus. Mas Deus, ele está no controle do universo. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não permita. Nabucodonosor, em dado momento, quando terminou seu estágio de loucura, ele declarou e reconheceu que era Deus quem estabelecia reinos, povos, era Deus quem estabelecia reis e tirava reis e abatia. Ou seja, Nabucodonosor compreendeu que Deus era Deus poderoso, soberano. E ele disse, agora eu louvo, exalto e glorifico o Deus de Israel. Glórias ao nome do nosso Deus. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. A encarnação do Verbo foi a maior intervenção que Deus fez na história da humanidade. Ele decidiu falar ao homem de forma direta, quando seu Filho unigênito se fez homem perfeito. Jesus é o caminho que conduz a Deus. Nele, todos os povos, nações, tribos e línguas podem se achegar a Deus. Se no passado Israel foi salvo por Deus da ira de Faraó ao seguirem pelo caminho aberto no Mar Vermelho, em Jesus, todos que prosseguirem firmes em segui-lo serão salvos da ira de Deus. Para os judeus, o caminho no Mar Vermelho foi a salvação. Para os egípcios, foi a condenação. Meu querido, Jesus, ele é a única esperança para esta civilização. Ele é a única esperança para o gênero humano, a espécie humana. A maior intervenção que Deus já operou na história da humanidade foi quando ele enviou seu Filho, foi quando o Verbo encarnou. Ou seja, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e João está se referindo a Deus, a pessoa de Jesus, mas compreendendo que o Verbo tomou forma humana, ou seja, ele foi introduzido no útero de uma mulher, Maria. Esta foi a maior intervenção, porque Deus decidiu falar ao homem, não na qualidade de Deus, mas na qualidade agora de homem perfeito, quando Jesus toma a forma humana. Ele era 100% homem e 100% Deus. Eu destaco que Jesus, meu amado, ele é o caminho que conduz até a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o único caminho, a única salvação, a única solução real para este mundo não vem da política, não vem da tecnologia, não vem da ciência, não vem do alto grau de conhecimento do homem. A única salvação, ela vem na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque nele todos os povos, nações, tribos e línguas podem se aproximar, se achegar a Deus novamente. Eu ainda destaco, se no passado Israel foi salvo por Deus da ira de Faraó, quando Deus abre o Mar Vermelho e o povo segue aquele caminho em direção ao lado oposto, e atrás vinha Faraó. Deus abriu um caminho no Mar Vermelho para o povo passar. E Israel foi salvo da ira de Faraó. Jesus, ele é o caminho que Deus abriu no meio de um mundo de pecado,
cercado de podridão, um mundo imoral, distanciado de Deus. E todos aqueles que trilham esse caminho, não basta você iniciar a jornada, não basta você iniciar o caminho, não basta você conhecer o caminho, tem que fazer como o povo de Israel. Faraó vinha atrás com ódio, sangue nos olhos, sangue na veia, para matar o povo hebreu. E agora, meu amado, Deus abre um caminho no Mar Vermelho para o povo passar. E só foi salvo aqueles que persistiram, que prosseguiram, que não pararam no meio do caminho, porque logo atrás vinha o exército de Faraó, pronto para matar, destruir, exterminar e acabar com o povo de Israel. Fazendo uma analogia, Jesus é o caminho, é a porta que Deus abriu para que todo homem possa passar, e ele não está fugindo, não é da ira de Faraó, porque Faraó já morreu e deve estar aguardando o juízo final, mas o homem está fugindo é da ira de Deus que há de se manifestar. O homem está fugindo do juízo final, onde todos terão que comparecer um dia. Eu destaco ainda mais o seguinte, já estamos encerrando a lição. Para os judeus, o caminho no Mar Vermelho foi a salvação, mas para os egípcios, o mesmo caminho que era a salvação para os judeus, era a condenação para os egípcios. Meu amado, não há como ninguém ficar em cima do muro. Ou você serve a Cristo ou você não serve a Cristo. Não existe o meio termo. Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele diz, porque tu não é nem quente e nem frio, eu já estou a ponto de te vomitar. Eu detesto, meu querido, quando eu vejo aquele discurso hipócritas de pessoas que dizem, não, eu não sou nem católico, eu não sou evangélico, eu creio em Deus. Espera lá, meu amado. Cadê? Qual é o seu posicionamento? Então, não basta você conhecer o caminho, você tem que prosseguir. E aquele caminho que foi salvação para os judeus, ele se tornou em perdição para os egípcios. Qual é a diferença, meu irmão? A diferença é a perseverança. Aquele povo perseverou e foi até o fim. Não basta você se tornar membro de uma igreja com carteirinha de pastor, de obreiro. Há muitos desviados teológicos, doutrinários, dentro da casa de Deus, que não se sujeitam à sã doutrina, que não estão em comunhão com o Espírito Santo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha amada irmã, no temor de Deus, porque eu também estou incluso dentro desta palavra. Você está seguindo o mesmo caminho? Você está perseverando mesmo no caminho? Ou você está ficando à beira do caminho? Não fica à margem, à beira do caminho, não para, porque logo atrás está vindo o destruidor, aquele que quer te matar, aquele que quer te destruir. E aquele que rejeita Cristo, que não persegue, que não persevera, que não prossegue, ele vai comparecer perante o tribunal de Deus para ser julgado. Meu querido, que Deus guarde as nossas vidas, que Deus guarde a nossa caminhada. Encerramos aqui a nossa lição, que o Espírito de Deus complete ao teu coração aquilo que nós não pudemos fazer dentro desse curto espaço de tempo. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estudarmos a tua palavra, de aprendermos com o teu Espírito, de termos do Senhor a revelação, o conhecimento. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Meu Deus, nós não queremos viver somente dos nossos projetos, dos nossos feitos, das nossas realizações materiais. Nós queremos que o Senhor esteja presente na nossa faculdade, na nossa formação acadêmica, na nossa profissão, nos nossos empreendimentos. Nós não queremos ser como a primeira civilização construída, meu Deus, por Caim. Era uma civilização que priorizou
os seus feitos, as realizações, mas deixou o Senhor do lado de fora. Eles não se importavam com o conhecimento de Deus. Para eles o importante era a tecnologia, era o saber, era o aprimorar as técnicas do conhecimento. Meu Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Dá-nos cada dia mais do temor do Senhor, que tenhamos uma vida santa, justa, reta e íntegra, que o nosso saber, o nosso conhecimento, a nossa formação, tudo que é em nós venha bendizer, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. Dá-nos, ó Pai, força para prosseguirmos nesse caminho, porque o Senhor abriu uma porta no meio do deserto, o Senhor abriu uma porta no meio do Mar Vermelho, a morte estava de um lado, mas a vida estava do outro. Meu Deus, nós não queremos parar no meio do caminho. Fortalece o meu irmão, a minha irmã, que está enfraquecido, desanimado, decepcionado, desacreditado de liderança, desacreditado do sistema religioso corrompido e deturpado que estamos vivendo nos nossos dias, mas que ele possa encontrar e ver a luz de Deus, a luz de Cristo e prosseguir até o fim, porque o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente e em caso de arrebatamento eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas eu me alegro porque eu tenho a certeza e a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós vamos perseverar nesse caminho até que a trombeta soe e os anjos e o Senhor se manifeste por sobre as nuvens e arrebate a sua igreja. E nós teremos os nossos corpos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Fique na paz. E se você desejar esse slide, entre em contato no meu WhatsApp, que consta aí no rodapé, e eu terei o prazer, a alegria de enviá-lo gratuitamente, sem nada lhe cobrar, porque o reino de Deus está em plena expansão e estamos trabalhando para que ele cresça cada dia mais. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.